Atenção, você sabe que o irmão do funcionário público, apontado como autor de 17 ataques aos ônibus aqui de São Paulo, ele se entregou agora há pouco, eu já dei essa notícia. O Sérgio estava foragido enquanto o Edson já estava preso. A polícia disse que eles agiram juntos e que inclusive usavam um carro do governo, um carro oficial para praticar esses ataques e não levantar suspeita. Só que só piorou, né? Por causa do carro eles foram encontrados. Esse é o momento em que ele está chegando para se apresentar. Eu quero conversar agora com a nossa repórter, Marcela Varasquim, porque ela está com o delegado para saber se, por um acaso, quem se entregou agora confessou os crimes ou está dizendo que é inocente. Boa tarde para você, Marcela. Boa tarde para você, Passaia. Boa tarde a todos. O Sérgio Campolongo, irmão do Edson, foi trazido aqui para o DEIC em São Bernardo do Campo, onde nós estamos. Ele está sendo interrogado neste momento. Aqui ao meu lado está o doutor Júlio Teixeira, o delegado responsável pelas investigações. Boa tarde, doutor. Obrigada por conversar aqui com a gente no Balanço Geral. Então, o Sérgio está sendo interrogado e a polícia tem também indícios de que ele teria participado junto com o Edson em alguns desses ataques, né, doutor? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos. Exatamente, o Sérgio está nesse momento sendo interrogado. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva que havia se despedido ontem contra ele. E hoje ele está tendo oportunidade no interrogatório de esclarecer os indícios e as provas que nós temos, colocando ele em alguns locais dos atos de vandalismo. Agora, uma investigação bem intensa da polícia, aí são meses de investigação, né, doutor? E aí a polícia também conseguiu imagens que mostram aí um carro utilizado por Edson e atrás, então, no banco do passageiro, é que ficaria o Sérgio, é isso? Como que funcionavam esses ataques, pelo que a polícia investigou até agora, doutor? Olha, pelo que as investigações mostraram para a gente até agora, o veículo que estaria promovendo esses ataques, ele circulava sempre em sentido contrário ao que os ônibus vandalizados estavam circulando. E quando então esse veículo passava ao lado do ônibus, uma pessoa no banco de trás, do motorista, com uma parte do vidro entreaberto, uma parte do vidro aberto, ele lançava com um artefato um projétil, uma esfera de chumbo, uma esfera de aço, uma bola de gude, uma pedra, né? E com esse projétil ele quebrava os vidros dos ônibus. Então, nós conseguimos daí estabelecer um veículo suspeito, conseguimos identificar a placa desse veículo suspeito e chegamos até o Edson, né? Chegamos até o Edson como suspeito e daí as investigações mostraram que o Edson estava em pelo menos 17 atos de vandalismo, 17 ataques aos ônibus, que ele estava no momento exato e no local exato desses ataques. E ele era o motorista desse veículo, desse Virtus branco, que era o veículo suspeito. Como a gente sabia, né, que havia uma segunda pessoa, no mínimo, né, no banco de trás, para produzir os disparos, o Edson ele era o motorista. Então nós procuramos desenvolver a investigação para saber quem seria essa outra pessoa. Nós conseguimos então uma imagem, né, do dia 17 à noite, onde o Edson teria parado para comer um lanche, e nas imagens do local onde ele comeu esse lanche, nós identificamos o irmão dele como parceiro dele, né? Durante o interrogatório do Edson ontem, então, o Edson confessou que o parceiro dele e a pessoa que efetuaria os disparos, e teria feito isso em pelo menos 2 ocasiões, que eram nas ocasiões que a gente tinha conseguido efetivamente colocar que o Edson teria um parceiro e que esse parceiro seria o irmão dele. Ele confessou que o irmão dele realmente era o parceiro e que efetuou os disparos na noite do dia 17. Agora, doutor, a motivação desses crimes está sendo investigada, né? E depois do interrogatório do Sérgio também a gente vai poder saber qual é a alegação dele. Fato é que a polícia já sabe qual é a motivação ou essas investigações vão continuar para saber exatamente, doutor? A motivação que a gente tem foi a que foi alegada por ele, né? Mas nós não vamos colocar essa alegação dele como fato finalizado, como fato aceito por nós. As investigações prosseguem para que a gente estabeleça uma motivação plausível, né, desses atos que eles praticaram.
Doutor, muito obrigada por esclarecer para a gente sobre essa investigação que vem sendo feita pela Polícia Civil. Muito obrigada, viu? Passaia, a gente volta com você. Marcela, muito obrigado. Obrigado também ao delegado. Gentilmente falou com a nossa equipe em primeira mão. Nós temos o advogado dos irmãos suspeitos que também conversou com a Marcela. Vamos ouvir. Teve o irmão dele que foi acusado ontem, né? Que é uma investigação diferente, e ele acabou sendo envolvido pelo próprio irmão com um comentário. Tá? Mas ele alega que ele em nenhum momento participou de qualquer tipo de crime em relação ao que está ocorrendo aqui na cidade de São Bernardo. Eu acho que a prisão dele é desnecessária, tá? Ele está se apresentando à justiça, em relação ao irmão dele também compareceu várias vezes, tá? Então é um tipo de prisão desnecessária. Existem meios cautelares para que a ordem pública seja estabelecida, diferente da prisão que está ocorrendo hoje com eles. Essa reportagem completa você vai ver hoje no Jornal da Record com a nossa querida Marcela Varasquim, uma reportagem imperdível com detalhes que não tinham sido contados antes. É imperdível no Jornal da Record, mas não vai esquecer. Hoje, excepcionalmente hoje, Jornal da Record às 6h15, porque às 7 horas tem jogo, é Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro aqui na Record.